bem? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a minha versão de máscara de proteção. Eu fiquei pensando uma maneira que eu poderia contribuir para ensinar vocês de uma maneira diferente, porque eu já vi que já tem bastante conteúdo sobre esse assunto no YouTube. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer o próprio molde e também reutilizar o que vocês têm em casa para poder confeccionar a máscara. Então vamos assistir a aula para poder aprender. Bora, bora? Você vai tirar a medida a partir dessa altura do começo do nariz, só que deixa um pouquinho abaixo em relação à altura dos olhos. Começa por aí, do jeito que eu tô mostrando. Até a altura do queixo, você vai adicionar mais 2 centímetros nessa medida para a margem da costura. E a medida da largura, você vai deixar uma distância de mais ou menos 1,5 dedo depois do ouvido, que dá mais ou menos 2 centímetros por aí. Você vai medir daí até o meio do seu nariz e acrescentar mais 2 centímetros para a margem da costura. Corte um papel com essa medida. O meu deu 12 por 10 centímetros, mas eu vou acrescentar 2 centímetros em cada medida. Então, vai ficar 14 de altura por 12 centímetros de largura. Dobre esse papel ao meio, faça um vinco e faça um tracinho dos dois lados nessa marcação do meio do papel. Na parte que vai ser o meio da máscara, você vai pegar e vai marcar 3 centímetros do meio para dentro. Se a largura real do seu rosto, sem a margem de costura, deu maior do que 11 centímetros, você vai acrescentar 4 centímetros. E na parte de baixo, da frente do molde, você vai marcar 2 centímetros. Quem tem um rosto maiorzinho, você vai marcar 2,5 centímetros. Do outro lado, na marcação do meio, você vai subir 2 centímetros. Para quem tem um rosto maiorzinho, você vai marcar 2,5 centímetros. Desse mesmo lado, você vai marcar 1 centímetro em relação de baixo para cima. E da lateral para dentro, você vai marcar meio centímetro. Dessa marcação em cima até o meio, você vai pegar um prato e vai fazer essa marcação arredondada. Essa aí vai ser o meio da máscara. E do meio para baixo dessa outra marcação que foi feita, você vai marcar também arredondado para fazer essa curvinha da frente da máscara. Dessa ponta de cima para essa marcação da lateral, você vai pegar o prato e vai fazer essa parte arredondada para dentro. Então você vai pegar essas duas marcações na pontinha, você vai ligar elas, fechando, para ficar mais fácil de entender. Eu fechei aí, fiz tipo um retângulo ao contrário. Dessa ponta da lateral até essa abertura de meio centímetro, você vai traçar inclinando, ligando um ponto a outro. E dessa ponta de baixo, da frente do molde, você vai ligar até essa outra ponta que está com 1 centímetro para cima. Então, vai ficar assim inclinado. Então, já está pronto o seu molde, é só cortar. Para fazer a máscara, eu vou usar retalho de tricoline, jeans e brim. Então, eu vou dobrar esse retalho e vou posicionar o molde no meio. Vou aproveitar bem, vou colocar bem na pontinha para baixo. Dessa maneira, você já corta os dois lados do molde. Esse tecido eu vou usar para o forro, mas eu indico que vocês deixem a estampa mais bonitinha para a parte de fora. E para a parte de dentro, você pode usar uma outra estampa que combine, que converse com a estampa de fora. Com o que sobrou do retalho do tecido estampado, eu vou costurar com jeans. Com uma costura reta, coloquei uma margem de 1 centímetro e depois eu rebati uma costura por cima. Eu dobrei, eu posicionei o molde por cima e cortei em toda a volta. Eu não cortei nessa parte aí do meio que tem a emenda do jeans com o tricoline. Deixei só uma pontinha de tecido unindo os dois, porque aí não corre o risco de ficar torto na hora de costurar. Com essas outras sobras de tecido, eu vou colocar o tricoline no meio e o jeans nas laterais. As emendas vão ser na vertical. Então, junta com uma costura reta com uma margem de 1 centímetro, depois rebate a costura. Dobra no meio, posiciona o molde e corta.
Para o forro eu vou usar esses 2 retalhos, eu vou juntar pela lateral e esse outro retalho eu vou juntar assim por baixo, tá vendo? Para dar a medida do molde. E depois que você costurar juntando os retalhos, você rebate a costura por cima para não correr o risco de descosturar e para ficar com o acabamento mais bonito. Você vai juntar estampa com estampa, posicionar o molde e cortar. Então é só juntar e costurar nessa parte arredondada. Eu costuro com uma margem de 1 centímetro. E na parte que tem as emendas, você reforça a costura para não correr o risco de descosturar. Então eu vou juntar com costura reta com uma margem de 1 centímetro em todas essas partes que eu cortei, nessa parte mais arredondada que é o meio da máscara. Eu uso uma margem de 1 centímetro, mas você pode fazer com meio centímetro. Fazendo com uma margem de meio centímetro, a sua máscara vai ficar um pouquinho maior. Para o elástico da máscara, eu vou usar tecido de malha, um tecido que estique bastante. Você pode reutilizar de alguma roupa que você tem em casa. Eu cortei com 15 centímetros de largura por 3 centímetros de altura. Você vai dobrar no meio e passar uma costura em zigue-zague. Deixa o ponto mais juntinho, regula sua máquina para ficar com o ponto mais agarradinho. Você pode usar um alfinete ou um grampo de cabelo para poder desvirar. Aqui, pessoal, eu já tô com uma outra máscara, que ela é de brim, com tricoline. Eu fiz a gravação em várias partes de várias máscaras. Você vai fazer uma marcação nessas 4 pontas de 1 centímetro. Nessa marcação de 1 centímetro, você vai posicionar para dentro o elástico dos 2 lados. Você pode também usar elástico comum. E passa uma costura na pontinha. Eu passei uma costura em zigue-zague só para fixar a parte do forro, ó, com o avesso para cima. E vai posicionar aí por cima da parte estampada. Do meio para a lateral, você vai deixar uns 4 dedos para desvirar a máscara. E a partir daí, você vai passar uma costura reta. Eu fiz com uma margem de 1 centímetro, mas você pode fazer com meio se você quiser. Quando chegar nessa parte da lateral, você vai descer a agulha, levantar o calcador e girar o tecido. E depois descer de novo o calcador, que também é chamado de sapatilha. Nas partes que tem o elástico, eu reforcei a costura. Eu passei o retrocesso. Para não correr o risco de descosturar, faz a costura em toda a volta, deixando a abertura para desvirar. Nessas 4 pontas, você corta essa pontinha para ficar melhor o acabamento na hora de desvirar. Nessa abertura, você vai desvirar. Vai pegar uma tesoura, alguma coisa pontiagudo e vai passar aí por dentro só para poder acertar esses cantinhos. E para deixar tudo vincado no lugar, você vai passar em toda essa volta da máscara. E agora a gente tem que rebater uma costura para fechar essa abertura e para dar um acabamento em toda a máscara. Eu vou começar a costura pela lateral, porque o retrocesso fica aí na lateral. Então você começa pela lateral, vai na parte de baixo, em toda a volta, e depois finaliza no mesmo lugar que você começou. Eu passei um ponto reto, bem na pontinha, ficou menos do que meio centímetro, bem na pontinha mesmo. Então, vou mostrar pra vocês o resultado final. Essa com jeans e com tecido de tricoline, ó, ficou assim. Na parte do forro, eu usei o estampado, eu usei elástico nela. Ficou bem certinha no meu rosto. Essa outra ficou com o retalhinho do Snoopy, com um jeans mais claro nas laterais, usei um elástico preto e por dentro ficou nessa cor que eu usei retalhos, ficou assim no rosto. Eu acho que o tecido mais grossinho, o jeans, dá uma estruturada na máscara. E essa aqui eu fiz ela toda de jeans na parte de fora, com elástico branco, e por dentro eu usei essa estampa. A máscara jeans, eu achei que ela ficou um pouco mais pesada na hora de respirar. Porque a fibra do jeans, em comparação ao tricoline, ela é mais agarradinha.
E por último, essa eu usei tecido de tricoline no meio, nas laterais a parte amarela é brim. Eu gostei bastante do resultado dela, mesmo colocando a malha na lateral, eu achei que o resultado ficou muito bom, bem próximo ao elástico. De todas as máscaras que eu fiz, me contem nos comentários qual cor que você mais gostou, qual que você se identificou mais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!